Olá, seja bem-vindo ao programa Revista MS. Esta é uma produção da TV Assembleia de Mato Grosso do Sul. Você também pode nos acompanhar pela internet. Acesse o nosso portal e o nosso endereço eletrônico www.al.ms.gov.br e clique no ícone TV Assembleia. Confira agora quais são os destaques do programa de hoje. Você vai ver no Revista MS de hoje uma matéria sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Você, mulher, faz o autoexame? A Assembleia Legislativa teve a iniciativa de levar até os servidores da Casa de Leis profissionais que ajudaram a esclarecer dúvidas sobre a doença e a necessidade do diagnóstico precoce. Câncer de mama, ele acomete a mulher principalmente depois dos 40 anos, mas nós podemos ter câncer abaixo dos 40 anos. Outro assunto que vamos falar é sobre saúde bucal. Você está cuidando bem dos seus dentes? Quais os tipos de doenças que você precisa se prevenir? O fumo, associado ao uso do álcool, são os principais fatores de risco. Você vai acompanhar como foi a 10ª campanha de doação de sangue. O servidor ajudando a salvar vidas, que aconteceu no mês de novembro na Casa de Leis. O objetivo é aumentar a conscientização sobre a necessidade de doar sangue. Com a violência no trânsito, com a necessidade nos hospitais, hemocentros, é uma forma de você estar ajudando o próximo, né? O nosso bate-papo de hoje é com o Fabiano Simões, educador financeiro. Vamos tirar dúvidas sobre o tarifaço, assunto que está preocupando os brasileiros que já estão sentindo o aumento nos impostos. Por definição, tarifaço é um aumento substancial, né, das taxas, né, de preços de bens de consumo, às vezes serviços, né, e também, no caso, energia elétrica e alguns tributos também. Seria uma definição exagerada dessa situação. Né? Está no ar o seu programa Revista MS. Eu abro o programa Revista MS de hoje com um dado bem alarmante. A previsão do INCA, Instituto Nacional do Câncer, é que para 2015 serão 57 mil novos casos de câncer da mama. Acompanhe essa reportagem especial que o programa Revista MS preparou como um alerta para todos vocês. A prevenção é fundamental para evitar o câncer de mama. Por isso, o autoexame precisa virar rotina na vida das mulheres, principalmente aquelas com mais de 40 anos. Maria Lúcia e Neide sabem bem disso. É uma prevenção, né? Eu faço esse exame já há uns 20 anos atrás, desde mais ou menos uns 40 anos de idade. Hoje em dia você está vendo que tem muitos casos, né? As mulheres têm oportunidade para fazer, não fazem. Quando vê, já está com câncer super avançado, então já bem prático, super rápido. Não dói nada e facinho para fazer. Você pode fazer até em casa agora que você já aprendeu. No Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o que mais atinge as mulheres, totalizando 57 mil novos casos apenas em 2014. Para cuidar da saúde dos servidores da Assembleia Legislativa, o Centro de Saúde promove, há 7 anos, uma semana voltada para a prevenção, iniciativa que colabora para diminuir os riscos da doença. O estresse, como ele reflete no dia a dia e isso como traz as doenças, e uma delas é o câncer. Existem estudos que dizem que o alto nível de estresse, né, o estresse é aquele que a gente não consegue equilibrar, aquele estresse que você causam doenças, também está relacionado ao alto índice de câncer. E no câncer de mama, né, mulheres donas de casa, que não fazem os seus autoexames, que não procuram os exames regulares, clínicos, do seu ginecologista, enfim. E tem um índice alto de estresse dentro de casa, a falta do dinheiro, a falta de um companheiro, enfim, uma série de coisas que interferem nisso. Alguns fatores aumentam as chances de ter a doença, como
menstruar antes dos 10 anos ou chegar na menopausa antes dos 55. Alguns estudos também mostram que há mais riscos quando a mulher não teve filhos, engravidou pela primeira vez após os 30 anos ou é obesa. Somente a mamografia consegue descobrir os tumores quando ainda são muito pequenos. E vale lembrar que as mulheres que estão neste grupo de risco devem começar a fazer o exame ainda mais cedo. Câncer de mama, ele acomete a mulher principalmente depois dos 40 anos, mas nós podemos ter câncer abaixo dos 40 anos. A partir dos 40 anos é interessante que a mulher faça uma mamografia uma vez por ano para fazer o rastreamento do câncer de mama. O autoexame é algo importante que ela deve fazer, mas a prevenção mesmo adequada para o câncer de mama entre nós hoje é pela mamografia. Já que nós estamos falando sobre saúde, falamos sobre o câncer da mama, agora vamos falar sobre saúde bucal. Como você anda fazendo a higienização dos seus dentes? A escovação dos seus dentes anda correta? Acompanhe agora a reportagem que nós preparamos especialmente para você. A assistente administrativa Célia vai ao dentista regularmente, mas apesar do cuidado, há alguns dias começou a sentir um incômodo em um dos dentes e isso bastou para voltar correndo ao consultório. Senti uma pequena sensibilidade e fazer uma manutenção. Mas o exemplo da assistente administrativa ainda não é uma realidade nos consultórios. Na maioria dos casos, o paciente procura o dentista quando já está com dor ou cáries. E por conta disso, o tratamento fica mais caro e demorado. Pior ainda quando há ferimentos na gengiva ou no dente que não cicatrizam há mais de uma semana, o que pode levar a problemas mais sérios, como um câncer de boca. O câncer bucal está entre os mais incidentes na população. Dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, apontam que são registrados aproximadamente 15 mil casos a cada ano. Homens na faixa etária dos 40 anos estão entre as maiores vítimas. O fumo, associado ao uso do álcool, são os principais fatores de risco. Mas não é só o câncer de boca que é uma preocupação para os profissionais. O estresse da vida diária também pode afetar os dentes. O estresse causa muita coisa na saúde bucal. O principal motivo hoje é o bruxismo. Bruxismo, para muitas pessoas, ainda não conheço, não sei. Bruxismo é o ato da gente apertar os nossos dentes ou o ato de ranger os dentes. E isso, às vezes, o estresse está causando, então, afeta a nossa ATM, que é a articulação temporomandibular que a gente tem. Com o quê? Com essa pressão ali. Esse apertar e esse ranger dos dentes vai causar desgaste do dente, desgaste da ATM, causa dor e outros problemas, outros fatores que vão desenvolver com esse estresse. Além do bruxismo, não só no adulto, mas pode causar também na criança. Às vezes a criança está nervosa, está ansiosa, está sofrendo alguma coisa na escola, e isso também pode causar um bruxismo. E além do bruxismo, a gente tem a xerostomia, que é a falta de salivação na boca, né? E a nossa saliva ela é muito importante, porque ela remineraliza o nosso dente. Então, se a gente está com falta de saliva na boca, pode causar problema, pode dar cárie, pode, ajudar esse, por exemplo, resíduo alimentar que está ali, a saliva não está para ajudar, já vai ter problema ali. Então, esses são um dos fatores que pode o estresse causar. Os cuidados com os dentes são importantes para garantir saúde bucal. E tudo começa com hábitos de higiene diária. Cuidados com a saúde bucal é importante para tudo, né? Para a gente manter e para a gente prevenir, né? Nós tivemos todo mês de novembro, outubro, a gente tem a semana de prevenção do câncer bucal. Então, é muito importante a gente estar sempre falando para o paciente fazer o seu próprio autoexame. Do mesmo jeito que faz a prevenção do câncer de mama, a gente também faz o da boca. A gente vai se olhar no espelho, mostrar a língua, olhar dos lados, nas bochechas, levantar a língua, olhar no céu da boca e observar se tem alguma coisa de diferente. Se notar alguma coisa, procurar um dentista, porque aí sim é um método de prevenção, né? Essa consulta de 6 em 6 meses também já está aí para isso, porque pacientes que fumam há muito tempo, então são mais fáceis de desenvolver um câncer, e aí a gente consegue prevenir se o paciente fizer esse autoexame em casa. Saúde bucal é muito importante, é a porta
de qualquer ambiente. Você chegar com um sorriso é tudo. Agora vamos para o nosso destaque da Casa de Leis. A 10ª campanha de doação de sangue que aconteceu na Assembleia Legislativa, com o objetivo de conscientizar cada vez mais os funcionários para esse ato tão nobre de doar sangue. Esta é a 7ª vez que a unidade móvel do Hemosul estaciona no pátio da Assembleia Legislativa. Com capacidade para coletar 60 bolsas de sangue, o ônibus atrai pela comodidade. Antes, os 3 primeiros anos, os servidores iam até o Hemosul. A gente fazia um cadastro, as assistentes sociais faziam um cadastro e levava essas pessoas até lá. E há 7 anos o Hemosul se dispôs, depois do ônibus, se dispôs a vir até aqui. Uma comodidade muito grande mesmo para o servidor, né? Além de você estar fazendo um ato de solidariedade, estar ajudando, salvando vidas, estar pertinho de você, né? São apenas 7 minutos para concluir o procedimento. Andressa é doadora há 6 anos e tem consciência que a atitude faz toda a diferença. A cada doação que uma pessoa faz, você pode salvar até 4 vidas. Então, acho importante justamente porque com a violência no trânsito, com a necessidade nos hospitais, hemocentros, é uma forma de você estar ajudando o próximo, né? Para se tornar um doador, é necessário ter entre 16 e 67 anos, pesar mais de 55 quilos, estar em boa condição de saúde, estar bem alimentado e portar documento oficial com foto. Carmen ressalta que os estoques dos hospitais estão baixos e precisa muito de doadores. Essas ações, elas são muito importantes porque nossos estoques estão bem críticos e o Hemosul abastece todo o estado do Mato Grosso do Sul. Então, toda doação é bem-vinda. Então, assim, não quer dizer que um tipo de sangue necessita mais que o outro. Então, todos os sangues são muito bem-vindos. No próximo bloco do programa Revista MS, eu converso com o educador financeiro Fabiano Simões. Ele vai nos dar dicas e esclarecer um pouco mais sobre o tarifaço. Não saia daí, o programa de hoje está bem interessante. Vai embora de uma vez, me deixe sozinho neste quarto, chorando. Pega toda a sua roupa, seu perfume, seu sapato que tá jogado num canto do quarto. A camisa que você me deu de um ano de casado. Não quero ter que contar até 3. Some de vez e vai. Arruma sua mala e sai. Mas deixa a porta aberta, alguém vai entrar no seu lugar. Mas deixa a porta aberta, alguém vai entrar no seu lugar. Não quero ter que contar até 3. Some de vez e vai. Arruma sua mala e sai. Mas deixa a porta aberta, alguém vai entrar no seu lugar. Mas deixa a porta aberta, alguém vai entrar
poder executivo? O que faz um deputado? Como é criada uma lei? O que é judiciário? O que o governador tem que fazer? O que faz a Assembleia Legislativa? Como é administrado o nosso Estado? Quem faz o quê? Quais são os três poderes? A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul tem sede no Palácio Guaicurus, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. É responsável pela elaboração e edição de leis que regulam o Estado, inspiradas na promoção do bem comum. O Legislativo pode, então, propor, emendar, alterar, revogar lei, elaborar e emendar a Constituição Estadual e criar comissões parlamentares de inquérito. Ainda entre suas funções está a de fiscalizar o Poder Executivo e votar leis relativas aos orçamentos. Todo poder emana do povo, que será exercido através de seus representantes ou diretamente por eles, pelos cidadãos. Como é praticamente impossível você fazer assim uma reunião, uma assembleia, né, com não sei quantos milhões de pessoas, esses milhões de pessoas escolhem determinadas pessoas para representá-los na feitura de leis. O deputado estadual recebe o mandato popular por 4 anos. Em Mato Grosso do Sul, são 24 os parlamentares que participam das sessões ordinárias de terça a quinta-feira. O Legislativo é um fórum de debates das questões, no nosso caso estadual, né, das questões regionais. Outro espaço de voz da população é a audiência pública. Todos são convidados a comparecer, dar suas opiniões e ouvir as respostas de especialistas no assunto. Um debate na busca de soluções para as demandas sociais. A população do Estado também pode apresentar um projeto de lei. Basta recolher assinaturas de 1% do eleitorado em 20% dos municípios, garantindo 3/10 do número de eleitores de cada um deles. Eles formam uma comissão, evidentemente, 5, 6, 10 pessoas, apresentam isso ao presidente da Assembleia Legislativa. E o presidente da Assembleia encaminha aos deputados e passa aquilo a tramitar na casa como um projeto de lei. Ou seja, vai para as comissões técnicas, para a análise das comissões técnicas, primeiro a Comissão de Justiça para ver se é constitucional, depois as comissões de mérito e para votação em plenário. O Legislativo, junto com o Executivo e o Judiciário, fazem parte dos seus poderes. Conheça e exerça seu direito com cidadania. A indústria inobre das cidades apresenta Jardim. Jardim não é uma cidade? É uma cidade com o nome de Jardim. Então o jardim da minha casa pode um dia virar cidade? Disso a gente não sabe. Mas o jardim da fazenda Jardim, do famoso José Francisco Lopes, virou. É que a cidade Jardim começou a se formar a partir da fazenda Jardim do Guia Lopes, aquele herói da Guerra do Paraguai. O aumento da povoação original aconteceu com a construção da rodovia até a fronteira Brasil-Paraguai. A obra abriu literalmente os caminhos para o crescimento na década de 1940. E cresceu tanto que em 1953 Jardim virou cidade. Cidade importante para a região, com ruas arborizadas e campos floridos. Como não podia deixar de ser, uma cidade cheia de jardins. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Revista MS. Hoje o nosso convidado especial é o planejador financeiro Fabiano Simões. Seja bem-vindo ao Revista MS, Fabiano. Obrigado, Neymara. Agradeço o convite. Fabiano, muito vem sendo falado agora sobre a questão do tarifaço. Só que algumas pessoas não sabem ainda o que vem a ser, né? O significado dessa palavra. Você pode definir para a gente? Sim. Por definição, tarifaço é um aumento substancial, né, das taxas, né, de preços de bens de consumo, às vezes serviços, né, e também, no caso, energia elétrica e alguns tributos também. Seria uma definição
exagerada dessa situação, né? O famoso exagero, né? Isso. Tá, e já está acontecendo o tarifaço? Pois bem, os recentes aumentos, né, no combustível e de energia elétrica também, alguns aumentos que estavam represados, fizeram com que a população entendesse que o aumento das tarifas esteja incluído nessa questão do tarifaço. Porém, existem outras situações que justificam esses aumentos, né? Não somente um aumento discricionário, né? Uhum. E como que você acredita que a população possa se prevenir até para, assim, enfrentar esse momento, né, esse momento diferente, esse momento já de exagero com relação a algumas contas? Exatamente. O principal ponto seria a questão de um planejamento financeiro, né, com respeito às finanças aí das pessoas. Porque por conta a gente já tem uma carga elevada, né, de tributos e tarifas e etc. Então, se a pessoa não tiver um controle muito bem feito dessa questão financeira, ela pode se comprometer ou comprometer a sua renda com relação aos pagamentos obrigatórios, né? Tá, e como, por exemplo, que esse tarifaço do governo pode influenciar, né, agora no planejamento da população, agora em 2015? Exatamente. A gente vê que se fala muito da questão da Petrobras, do aumento do combustível, né? Então, a gente, através de uma visão de mercado, a Petrobras ela teria 4 opções, né? Ou seja, para a questão do combustível em si. Então, nós teríamos uma opção dela emitir novas ações, que é captar mais dinheiro através disso para se financiar, ou então ela diminuir o investimento externo, ou então ela deixar de investir nos próprios investimentos internos, ou começar a vender alguns ativos, porque a gente vê que e última alternativa seria o aumento dos preços dos combustíveis. Essa questão de aumento faz com que a população tenha que estar muito atenta, né? Porque... de acordo com os estudos de vocês, você acha que energia e gasolina ainda vai ter mais peso? Se nós formos pensar que a Petrobras não tenha outras opções e ela tenha que aumentar, pode ser que aumente novamente esse preço da gasolina. E com relação à energia elétrica, nós vemos que este aumento se deu por conta, às vezes, de alguma política anterior que represou um pouco o reajuste desses preços, né? Então, a gente vê que esses reajustes, na verdade, eles já deveriam ter sido anteriormente feitos e a gente culminou com esse reajuste em conjunto, né, das duas coisas. Então, isso aí fez com que pesasse muito mais no bolso da população, né? Isso é uma questão um pouco complicada para a população que sente muito esse aumento. A gente conta, né, com que não haja um aumento tão forte das taxas, né, como a gente teve o aumento do IPTU agora, na questão mais de política municipal, né, de IPTU e também, às vezes, algum aumento de outras taxas de ônibus, da tarifa do preço, etc. Então, às vezes, o que a gente dá de instrução é que a população mantenha um controle muito forte do seu financeiro, né? Controle em que sentido? O controle de você poder saber aquilo que você ganha no mês, principalmente em dezembro agora, que a gente tem em novembro o recebimento da primeira parte do 13º. Então, contando com isso para quê? Para que eu possa pagar as taxas, pagar os custos de vida e assim poder ainda oferir alguma sobra. Né? E lembrar também que tem imposto, né? Exatamente. E lembrar dos impostos do começo do ano, né? Que são todos os impostos aí, o próprio IPTU, o próprio IPVA, enfim, diversos impostos que a população deve, por obrigação, pagar, né? Então, você citou aí o aumento das tarifas de ônibus, né? Esse aumento das tarifas de ônibus, você acredita que ocorreu por causa do aumento da gasolina? Olha, a correlação entre as duas coisas, ela não é uma correlação direta, né? Então, pode ser em partes por conta desse aumento, mas eu creio que isso é uma política mais municipal mesmo, por conta das concessões de transporte público, né? Enfim, então, a questão de avaliação desses contratos e tudo mais. Então, não tem uma correlação direta com isso, porque este aumento talvez não seja suficiente para que justifique um aumento. Mas, de uma maneira, com um pensamento inverso, isso poderia, em partes, contribuir. Então, a gente não toma uma posição de que é por conta disso.
mas pode contribuir com certeza. Isso aí a gente não pode negar. Compreendo. Eu gostaria agora que você deixasse as suas considerações finais para os telespectadores, com todas aquelas recomendações e cautelas que serão necessários agora, nesse período, né? Ok. Para 2015, a gente acredita numa economia não tão forte, né, por conta desse movimento da alta da taxa de juros. Né? Então, a palavra do momento é cautela e prevenção. Né? E prevenção de que sentido? A prevenção no sentido de controlar essas finanças, né? Não gastar de forma exagerada, exatamente, planejar né? essas finanças. Ser comedido. Ser comedido, exatamente. É uma palavra muito importante, né, nesse momento, e é isso que a gente deixa para os telespectadores, para que eles fiquem atentos a esses movimentos, para que isso não pese no bolso, né, que é o que mais importa aí, o que a gente traz para a família e até para o conforto da família, né? Olha só, estes são os conselhos do Fabiano Simões, nosso educador financeiro, que veio dar algumas dicas aqui para vocês. Eu agradeço a sua participação no Revista MS de hoje, em nome dos nossos 24 deputados estaduais que compõem a Casa de Leis. Neymara, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. E eu espero que você tenha gostado do Revista MS de hoje. Sugestões serão bem-vindas. Mande um e-mail para tval@al.ms.gov.br ou entre em contato com a nossa produção. Nosso telefone para contato aparece no vídeo 3326-4595. Tchau, tenham todos uma ótima semana.